Programa Frutificando em Sua Vida, ao vivo, pelo YouTube, Instagram e na página do Facebook. Apresentação, Pastor Francisco. Siga-nos na TV Frutificai. Louvores e adoração, pregação e oração, convidados especiais, o mover do Espírito Santo. TV Frutificai, frutificando em sua vida. Esta é a TV Frutificai, frutificando em sua vida. A paz do Senhor para todos, aqui é o pastor Francisco, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Vamos iniciar mais um programa chamado Frutificando em Sua Vida, aqui na TV Frutificai, aleluia, YouTube, Instagram e Facebook, aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor, aleluia. Deus é fiel, Deus é todo poderoso. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus eterno, santo, maravilhoso, nosso Abba Pai, nosso Paizinho querido, é com muita alegria, meu Senhor, glória a Deus, que eu inicio mais um programa, Paizinho Santo, para bendizer, glorificar e exaltar, aleluia, ao Senhor da glória. Ó Papai, perdoa pelas minhas falhas, pelos meus pecados e defeitos. Ó Paizinho querido, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. Ó Papai, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu faço, Senhor. Paizinho Santo, maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, alcança vidas, muitas vidas, com tudo que vai acontecer, aleluia, neste programa, Paizinho querido. Meu Pai, alcança os 4 cantos do mundo, que a Tua palavra é poderosa, é viva, ela é penetrante mais do que uma espada de 2 gumes, aleluia. Muito obrigado por tudo. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste momento, eu quero chamar a pastora Vanessa Azeredo, diretamente dos Estados Unidos, para passar uma palavra inicial para abençoar a tua e a minha vida, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a pastora Vanessa Azeredo, do Ministério Vida Plena, daqui de Boston, e é uma alegria muito grande compartilhar da palavra de Deus com vocês, aí juntamente com a TV Frutificai. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, no versículo 6, onde Jesus diz assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui nessa passagem, se você for ler desde o início, você vai sentir a frustração dos discípulos, a decepção por Jesus ter morrido. Mesmo Jesus havendo preparado eles, mesmo Jesus
falando sobre a sua morte e ressurreição, parece que eles estão desorientados, parece que eles estão sem esperança, parece que eles estão decepcionados, largaram tudo para servir a Jesus, para chegar agora a Jesus morrer. E como que vai ser a sua vida, o seu ministério agora? Sabe, eles estão muito confusos, muitas coisas estão passando pela sua cabeça. A Bíblia diz que eles estavam no mar de Tiberíades, era o mar aonde Jesus outrora havia chamado eles para largar tudo e o fazer pescadores de homens, e eles deixaram tudo para servir Jesus. O mar da Galileia a Galileia era mais pobre do que a Judéia, né? Então o povo passava muitas situações difíceis, situações financeiras difíceis naquela época. E o que eles tinham na mão era a sua profissão. Eles eram pescadores, era isso que levava comida à mesa da sua família, era isso que levava o sustento. E agora largar tudo, seguir o Evangelho, seguir a Jesus, entregar a sua vida pelo reino e viver pela fé, porque Jesus não tinha nada para poder oferecer. Jesus falou que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, né? Jesus nunca colocou para eles que nada ia faltar. Eles foram pela fé. Jesus simplesmente chamou para que eles viessem viver pela fé. E nos momentos de dificuldade parece que eles esquecem de tudo isso. E Pedro vai dizer: vou pescar. E os discípulos falam: nós vamos com você. A Bíblia diz que Natanael, que era de Caná da Galileia, Tomé, Dídimo, né? Simão, Pedro, os filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, e mais outros 2 discípulos que a Bíblia não diz o nome, eles vão para o mar de Tiberíades para poder pescar. A pesca era também uma distração. A pesca era o recurso financeiro que eles iriam precisar naquele momento. A pesca era tudo que eles sabiam fazer de trabalho. E eles se esquecem um pouco do ministério, se esquecem um pouco da chamada. E eles querem voltar a fazer o que eles haviam deixado um dia por Jesus, porque Jesus não estava ali presente. Sabe, nos momentos de dificuldade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça: o que eu estou fazendo? Eu podia estar fazendo uma faculdade, eu podia estar ganhando dinheiro, eu podia estar numa empresa boa, trabalhando. O que eu estou fazendo? Talvez isso passou pela cabeça dos seus discípulos. Mas Jesus, querido, quando Ele tem um chamado com alguém, quando Ele chama alguém para servi-lo, como Ele fez com aqueles discípulos: vem e segue-me, larga tudo e me segue. João e Tiago, que eram filhos de Zebedeu, eles eram uma família rica, eles tinham ali um comércio de pesca, tinham empregados a seu favor, e eles largaram tudo também para seguir a Jesus. Você nunca perde quando você deixa de fazer algo que é para Ele, para Jesus. E acontece que agora eles estão voltando a fazer o que eles haviam entregado um dia para Jesus, que era o seu serviço. Eles entram no mar, o mar conhecido, eles entram com a sua sabedoria, eles entram com as suas experiências e eles retornam sem nenhuma expectativa. Expectativa frustrada, nada apanharam, trabalharam a noite toda e não apanharam nada. Quando eles estão chegando dessa pesca frustrante, quando eles estão chegando desse trabalho desapontado, porque eles deixaram de fazer o que eram para estar fazendo para voltar a fazer o que eles queriam fazer, como se isso trouxesse o recurso que eles precisavam, como se a fé deles estivesse naquilo, não mais em Jesus. E agora eles voltam frustrados e Jesus aparece. E quando Jesus aparece, eles não reconhecem que é Jesus. E Jesus fala para ele: lança do lado direito a rede. Eles ouviram aquela voz e eles obedeceram, lançaram a rede pelo lado direito. A Bíblia diz que eles apanharam muitos peixes, vieram grandes quantidades de peixe, porque quando nós estamos fazendo algo sobre a ordem de Jesus, é os peixes que pulam a rede,
Não somos nós que vamos atrás, eles é que vêm. A bênção do Senhor nos acompanha. Sobre a direção de Jesus não tem frustração. Sobre a direção de Jesus não tem derrota. Sobre a direção de Jesus não vai ter desapontamento. Sobre a direção de Jesus, sobre a ordem de Jesus, você vence. E eles pegaram, quase o barco foi a pique. E a Bíblia diz que a rede não se rompeu, eles não perderam nenhum peixe. Sobre a direção de Jesus não há perda. E ali Jesus falou para eles, os olhos deles se abriram e eles viram depois do milagre que era Jesus. Eles nem se ousaram a perguntar quem era, eles sabiam que era Jesus. Sabe o que está faltando? Para você reconhecer que você não está sozinho nessa situação. Que mesmo algumas coisas perdendo o equilíbrio, mesmo algumas coisas acontecendo, Jesus continua responsável pela tua vida. Porque um dia você entregou o teu coração, porque um dia você entregou a sua vida a Ele, porque um dia você diz, eis-me aqui. Então, querido, não tenta voltar a fazer o que você não foi mais chamado para fazer. Não tenta voltar a fazer aquilo que você deixou um dia de fazer por causa do Evangelho, por causa da chamada que Deus tem na tua vida. Porque Ele se responsabiliza. Na hora certa, Jesus apareceu para dizer, pode lançar a rede. Que agora vocês vão pegar o peixe. Eu quero que você entenda que Ele não mudou. Lance a rede sobre a direção que Jesus tem te dado. Você tem uma chamada. Você não nasceu para ser qualquer um. Você não nasceu para fazer as mesmas coisas que todo mundo. Você é diferente. Você tem uma chamada. Deus te chamou. Que Deus te abençoe. Esse ano de 2022 será um ano de grande vitória, de grande bênção para a tua vida. Fique na paz e guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Pra me encontrar.
para ministrar a santa, poderosa palavra do Todo-Poderoso Adonai El Shaddai Elohim, chamo agora o irmão João Nunes. Aleluia. Tem uma palavra muito forte que está chegando diretamente do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, boa noite. Meu nome é João Nunes e graças a Deus eu estou aqui mais uma vez em nome de Jesus Cristo, né? Agradecendo a oportunidade primeiramente a Deus, né? Porque tudo é para Ele e por Ele, dele, né? Da última vez que eu preguei aqui na TV Futebol, eu estava em São Paulo, né? E glória a Deus, ele agiu do jeito que ele sempre age, a gente nunca entende, né? Glória a Deus por isso. Agradecer a ele, né, pela oportunidade, e agradecer ao pastor Francisco, né, que nos convidou novamente para estar aqui falando a palavra do Senhor, né? Eu peço a Deus, espero que tudo que venha a ser falado aqui sirva para entrar no coração de cada um, até onde essa mensagem chegar, né? Que o Senhor possa falar de uma maneira que você entenda, não que você entenda a mim falando, mas que você entenda o Senhor falando com você, né? O Senhor lhe abrindo os olhos, o Senhor tocando no seu coração, o Senhor dando discernimento e entendimento da palavra, né? Eu acho a Bíblia é muito rica, né? A gente não se prende apenas um versículo, a gente sai montando os versículos que fazem com que o pensamento seja fortalecido na palavra do Senhor, né? E hoje eu trago uma palavra justamente disso, né? Que o Senhor fala que o povo dele padece por falta de conhecimento, né? E a palavra que eu trago hoje, ela está em Mateus e tem vários versículos, e eu vou falando para os irmãos na hora que for sendo introduzida a palavra, né? Começa assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, para você entrar uma porta, para você chegar numa porta, você necessita que alguém lhe guie o caminho, que alguém lhe mostre, que alguém lhe dê a direção. Que foi que Deus, seja da sua infinita bondade, capacitou homens para que esses homens levassem esse povo dele até essas portas. Só que a palavra do Senhor também nos diz, né, que muitos usariam disso, né, para ganhar fama, para ganhar dinheiro, para ganhar notoriedade, e muitos não fazem o que o Senhor pede. Pelo contrário, eles visam aos seus lucros, às suas boas-vidas, aos seus rendimentos, e não se importa com o povo de Deus, né? E tomando posse dessa palavra, eu vi muitos vídeos isso, né? Não deixa contaminar. Você vai ver vídeo de pastor pregando alguma coisa, de profeta pregando outra coisa. Não se deixe contaminar. Procure a palavra de Deus, procure a palavra de Jesus, porque ele diz, né, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Tanto é que Jesus falava o que Deus falava, né? Eles usavam a mesma língua, eles se entendiam, eles ouviam, escutavam e praticavam, né? E tomando posse dessa palavra que eu escolhi para trazer para vocês, a gente vai entrar numa viagem de vários versículos, para de repente você não se basear num versículo só, dizer, não, o irmão pegou apenas um versículo e baseou toda a programação que ele teve num versículo. Não, a gente vai fazer essa programação de hoje, 40 minutos, 35 minutos, se não me falha a memória. A gente tem vários versículos, que é para que você veja que tem sustentabilidade o que eu estou falando, né? Começa assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, né? São aquelas pessoas que Deus escolheu os verdadeiros profetas, só que Deus faz o quê? Deus não prende o homem. Deus não obriga o homem, ele dá livre arbítrio ao homem. O homem escolhe se via a Deus ou se via a ele mesmo ou se via o inimigo, né? E ele já vem dizendo, o próprio Jesus vem dizendo, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa, produz bons frutos, e toda árvore má produz más frutos. Ou seja, o tempo que uma árvore leva para produzir. Hoje você pode passar por uma árvore e ela não está produzindo. Amanhã você pode passar por uma árvore e ela está produzindo. Você não conhece o dia a dia da árvore, né? Mas Deus conhece. Se você está
junto na palavra de Deus, na palavra de Jesus, mas você não está junto aos frutos daquele que está pregando para você, o Senhor vai lhe dizer, o Senhor vai lhe mostrar. Porque meu fruto pode ser cedo, meu fruto pode ser tardio, mas a palavra do Senhor nunca é tarde, nem é cedo. Ela sempre age no momento certo que ela tem que agir. Né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore boa dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, pelas suas obras, pelas suas atitudes, por suas falhas. Quem é que não entrou na igreja, não foi ouvir um culto, não foi ouvir uma pregação, de repente falou o pastor, o pregador, o missionário, o profeta, falou algo que discorre da Bíblia. Você entendeu? Quando fala de bons frutos, não é você ficar esperando as boas obras, porque se ele está pronto a se vestir de ovelha sendo lobo, ele não vai fazer obra má para você ver. Ele vai pregar algo que difere da palavra do Senhor, que é justamente a sua segurança, que você vai ser firme na palavra e não esperar no fruto daquela árvore. Porque se você se basear no fruto, se você se basear no homem, uma hora você cai. E o próprio Senhor nos diz que somos falhos, que vamos cair, porque nesse mundo teremos aflições, né? Vai que eu baseio minha fé naquele fruto, baseio minha fé naquela árvore, baseio minha fé naquele pregador e de repente ele erra. Sabemos que todos os homens de Deus erraram, né? E sabemos também que os homens de Deus se arrependeram, colocaram o joelho no chão e pediram perdão a Deus, né? E voltaram para a sua caminhada com Deus, né? Então lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é o próprio Jesus dizendo no dia do jugo. É o próprio Jesus falando para cada um daquele que disse: Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, eu operei maravilhas em teu nome. Ou seja, o Senhor está mostrando na palavra dele de que ele vai dar autoridade ao homem de induzir você a errar. Como assim, João? Ele está dizendo: Senhor, em teu nome eu curei. A gente cura por intermédio do santo. Glória a Deus por isso. Senhor, eu preguei em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. Ou seja, ele usou o nome de Cristo. Cristo providenciou que aquilo acontecesse. Não foi coisa do inimigo, é Cristo dizendo: pregaste em meu nome, curaste em meu nome, mas eu não te conheço. Ou seja, Cristo está dizendo mais uma vez para a gente prestar atenção. Padece meu povo por falta de conhecimento. Se eu presto atenção no que está sendo falado na palavra e não presto atenção nos frutos, eu não vou deixar me enganar. Porque fruto é pregação bonita, fruto é milagre, fruto é Deus agir segundo a vontade do pregador que está lá em cima. Mas é um milagre, é a pregação, não a palavra de Deus. Ele não está dizendo aqui, ó: operaste maravilhas em meu nome, curaste em meu nome, libertaste em meu nome, mas eu te conheço. Não, ele está dizendo que não conhece. Ele permitiu que isso acontecesse para que no dia do juízo aquele visse que estava errado. E tem muita gente acompanhando, né? A gente chega até a sentir assim a dor alheia, né? Que a gente considera como dor nossa, né? A dor alheia e dor nossa. Por quê? Porque se somos irmãos em Cristo, padecemos as mesmas dores dos outros, né? Você se sente mal quando o irmão seu está indo por um caminho que você sabe que não é a salvação, não é amor a Cristo. Ele está ouvindo o homem, porque ele está acompanhando a pregação do homem, que é o homem que está falando. Ele está comendo do fruto daquela árvore que no começo se disfarçou de ovelha, sendo que é um lobo, sendo que é uma árvore que dá fruto ruim. Você entendeu? Muitas vezes causa uma tristeza em você ver que muitas pessoas se deixam levar, a realidade é essa, por uma pregação bonita, porque massageia o ego. Mas eu estou sofrendo hoje, chega o pregador e fala coisa linda para você. Não fala a verdade, não fala que se você não tiver com ele, você vai sofrer as consequências. Porque o perdão é dado quando você peca. Se pecou, seu perdão é dado. Mas o julgamento sobre aquele erro que você teve vai existir. O nosso Senhor não deixa que o nosso fardo seja pesado para que nós não nos perdamos. Por quê? Porque o Senhor está com a gente. Ele faz o fardo da gente leve, para que o pecado não tome posse da vida da gente. Porque a partir do momento que você se deixa cair diante do pecado,
a tendência é só piorar. A tendência é só piorar. Mas se você se ergue, tendo a plena consciência de que você pecou e ele lhe ergueu, bote na cabeça que o pecado foi perdoado, mas você vai responder por aquele erro. Glória a Deus por isso. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre rocha. Ou seja, mais uma vez o Senhor está dando os exemplos. Não vá a ovelha vestida de lobo. Não espere os frutos daquela árvore. A ovelha pode estar transvestida de lobo. Uma hora ela vai se revelar. O fruto daquela árvore nem sempre para você é bom. Ou seja, escute minhas palavras. O Senhor fala para você. O Senhor fala para mim. Ele fala para a gente direto. Escute suas palavras. Escute a palavra de Deus. Que ela vai ser sua rocha. Independente de que você está hoje bem ou você está hoje mal. Né? Que muitas vezes a vontade de Deus, a gente sempre diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus é a vontade de Deus, superior a qualquer pensamento que eu possa vir ter. Nada que meus olhos ouviram, nada que meus olhos viram, meus ouvidos ouviram chegar no meu coração. É a vontade do meu Deus. Ou seja, ele tem poder para fazer o que ele quiser, né? Não compete a mim a vontade de Deus ser boa e ser obrigatoriamente boa para mim. A gente tem vários exemplos disso na Bíblia. Irmão brigando com irmão largando família, irmão lutando com irmão. A vontade do Senhor é inquestionável. Se você aceitou, se você aceita segui-lo, é a vontade do Senhor inquestionável, né? Muitas vezes a gente não aceita a vontade dele, né? Prefere fazer a vontade da cabeça, a vontade do coração, porque eu senti no coração. Não existe negócio de sentir no coração, engano do coração do homem. Eu senti no coração, não. Faça quando você tiver certeza, quando Deus falar com você. Fulano, faça isso, João, faça isso, João, pregue isso. Você está baseado, você está firme naquela rocha que lhe sustenta. Glória a Deus por isso. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Ou seja, aquele falso pregador, aquele falso pastor, que chegou, baseou a sua fé, a sua grandeza na sua palavra, na sua força, né? Alimentou aquelas pobres ovelhas com frutas ruins, fez com que elas o seguissem, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, por falta de conhecimento. Que a palavra do Senhor é rica quando nos diz assim, ó: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se de fato você conheceu a verdade, não deixou se enganar, né? Ela vai te libertar. Ela não vai deixar você ser enganado, ela não vai deixar você ser iludido, ela não vai trazer você de braços dados com o pecado. Irmão, mas eu não peco não, eu vou para a igreja, eu oro, eu faço jejum, eu tenho minha intimidade com Deus. Mas se você acompanha, se você ouve algo que não provém do Senhor, mesmo que seu pastor, sua pastora, seu pai na fé, né? Seu pai na fé não esteja seguindo as coisas certas. Você está sendo levado assim como essa casa, que baseia a fé dela no homem, baseia na fruta, baseia na palavra que não provém do Senhor, né? E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande sua queda. Ou seja, o Senhor está dizendo, temos escolhas, né? Temos todas as escolhas que Ele nos dá a oportunidade de escolher, né? Ele nos dá a oportunidade de aprender, Ele nos dá a oportunidade de ouvir. A gente ouve todo mundo. Um fala bem, outro fala mal, outro fala pior, outro fala maravilha. Você vai escolher o que é que Ele edifica. Você vai escolher o que é que está de acordo com a palavra do seu Senhor. Se você segue seu Senhor, você segue seu Deus, você segue Jesus, você sabe das palavras dele, né? Você vai escolher aquilo que é falado para você. Não se deixe levar por um abraço, não se deixe levar por um afago, não se deixe levar por um elogio. A própria Bíblia fala, a própria palavra do Senhor nos fala que tem maneiras de trair o homem elogiando, né? Muitas vezes alguém lhe elogia não para seu crescimento, mas interessado em alguma coisa proveniente de você, né? E o Senhor sempre está nos abrindo os olhos, né? São vários e vários versículos que tem aqui, ó. E o Senhor nos dá a oportunidade de aprender a cada dia mais com ela. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. E surgirão
falsos profetas e ensinarão a muitos. Porque surgirão os falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho avisado. Ou seja, Jesus está dizendo, ó, porque surgirão os falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se for possível, enganaria até os escolhidos. Ou seja, ele está dizendo, ó, eu vou pegar esses falsos profetas, vou dar a ele a cobertura de operar milagre, adivinhar CPF, adivinhar identidade, adivinhar a placa de carro, fazer andar, fazer curar, abrir os olhos, mas eu não estou lá. E ele vem dizendo, eis que vou já tenho dito, abra os olhos, porque toda árvore boa, ela vai ouvir a palavra do Senhor e ela vai dar os frutos que o Senhor ordena que ela dê. Toda árvore boa vai ser regada, vai ser cultivada e vai dar frutos bons. Não existe árvore boa que dê fruto ruim, como a palavra do Senhor diz, né? E ele sempre está nos dizendo, né? O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Ou seja, ele está dizendo que ensinou, que o ensinamento dele não vai passar. Porque ele é o bom pastor, ele é o bom profeta. Tudo que ele falou aconteceu. Se ele te prometeu, espere. Se ele te prometeu, espere. Se ele te prometeu, espere. Que ele não volta atrás nas suas promessas, né? Temos mais palavras aqui do Senhor para abrir os olhos daqueles que costumam se basear na pregação do homem. E o evangelho, eu costumo falar que o evangelho é simples. Glória a Deus por isso, que o evangelho é simples. Quem bagunça somos nós, homens. Quando queremos impor regras, como querendo impor várias coisas que não provém de Deus. Não, eu senti de Deus de fazer assim, porque vai ficar mais bonito, vai fazer... muitas das vezes, a gente coloca um peso a mais no fardo de alguém que já vem procurar Cristo, já em age de desistir da vida, né? Eu falo muito para minha esposa, eu converso muito com ela, de que 90% das pessoas, 99% das pessoas que vão na igreja pela primeira vez atrás de Cristo, eles não vão atrás de Cristo. Eles vão atrás do favor que Cristo tem a oferecer. É uma doença, é uma falta de trabalho, é uma dor no coração, é um casamento, é uma tristeza. Eles vão atrás do favor que Cristo tem para eles. 50% desse povo volta, por quê? Porque viu que Cristo foi necessário e supriu todas as necessidades que ele tinha naquele momento. E muitas vezes o homem coloca um peso a mais naquela criatura que está procurando a Cristo, né? E se a gente souber da verdade propriamente dita, nosso Jesus, se a gente souber da verdade, não que a gente vá saber de tudo, mas a gente tem um certo conhecimento, né? Ou antigamente era mais difícil, hoje não, hoje é mais fácil de você procurar uma palestra, de você procurar um pregador, de você ver uma pregação, né? A tecnologia nos proporciona isso. Tirar da tecnologia coisas boas que vai fazer acrescentar a vida da gente, né? E a gente vai ter conhecimento. Não, essa igreja é boa, mas ela me proíbe de fazer isso, ela não permite que eu faça isso, isso não está na vontade de meu Deus, entendeu? É uma maneira de você se corrigir, de você ver que algo está sendo além do que Cristo pede. Porque o evangelho é simples. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Perdoai uns aos outros assim como eu vos perdoei. Queira para o outro homem aquilo que você quer de seu Deus. Você entendeu? É simples. Muitas vezes a gente é quem coloca dificuldades, um fardo a mais na vida dos nossos irmãos. E o Senhor fala assim, ó: porém o profeta que presumir soberanamente... Aqui estamos lá em Deuteronômio 18, que é para jogar por terra aquela mística de que só o Novo Testamento, né, fala a respeito de falso profeta, né? Sendo que a palavra do Senhor, ela vem em toda a Bíblia, né? Eu escolhi alguns versículos salteados justamente para provar isso, para fazer com que você que está vendo, você que está ouvindo, consiga me acompanhar no meu raciocínio e entender que não é só Jesus, o Novo Testamento, os novos pregadores, não. É Deus, lá de Deus, lá do Velho Testamento até o Novo Testamento, sempre vem falando. Ele vem abrindo os olhos, ele vem dizendo: filho meu, vai por este caminho, porque se tu fosse por esse caminho, tu vai ser abençoado, teus inimigos vão cair diante de tua presença, tu não sofrerás. Aí chegou dizendo: não, vai por esse não, que isso é dificultoso. O caminho é estreitinho, tem muita pedra, tem muito espinho, não vai ter inimigo porque o caminho é difícil. Manda você por um caminho mais largo, né? Porém, o profeta que presumir soberanamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não tenha mandado,
ou falar em meu nome de outro, ou falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos que o Senhor nos falou? Ou seja, ele diz o que vai acontecer com o falso profeta, né? Que desde o tempo é tempo tem pessoas querendo levar vantagem sobre a fé de cada um, né? Tem pessoas que elas aprenderam de que a fé é comprada, a fé é paga. Para mim ter uma oração, para mim ter alguém impondo a mão na minha cabeça, eu tenho que pagar, né? E aquela pessoa, muitas vezes eu digo que eu conheço, e você que está ouvindo deve conhecer também, né? Que muitas igrejas, elas obrigam você a dar dízimo, elas obrigam você a entrar em campanha. Enfim, coisas que eu não quero agregar a minha carga de pecado diante do meu Senhor, né? Estou apenas exercendo minha função de falar a palavra que ele me pediu para que eu falasse, né? Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não tenha mandado ele falar, o que falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Ah, mas o cara acabou de falar mal e não morreu. Não se morre só vida, não se morre só morte carnal, né? A morte espiritual é a pior de todas. Você vê a pessoa em pé, pessoa bonita, pessoa malhada, sarada, bonitona, sorriso lindo, mas com o coração, com a alma tá morta, né? Muitas vezes porque vai de encontro à vontade de Deus. E é Deus quem fala isso. Ou falar o nome de outro Deus, tal profeta morrerá. É Deus que está dizendo que você vai morrer. Não sou eu não. Não sou eu não. E disser no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra, se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou tal profeta. Não temas temor por ele. Ou seja, de novo o Senhor está dizendo, ó, o que eu mandar dizer vai se cumprir. Independente de você crer, de você acreditar. Porque quem está falando é Deus. O poder é dele. É tudo feito por ele, né? Embora ele dê livre-arbítrio ao homem para aceitar ou não. Mas quando ele diz que vai chover, não vai desfilar não que vai chover. Ele diz que vai morrer. Ah, irmão, você está falando de morte em tempo de graça? Eu estou falando de Deus em tempo de Deus. Muita gente se baseia na graça para fazer com que seu fardo fique leve, seus pecados sejam maiores e você não veja salvação. A vontade de Deus é soberana a tudo. Se nosso Senhor Salvador Jesus Cristo veio, foi o professor da graça, ele introduziu a graça no meio de nós, nosso Senhor Deus foi que permitiu que nosso Senhor Jesus viesse. A palavra de Deus é soberana a toda e qualquer vontade do ser humano. E eu tenho mais versículos para ilustrar, né, e para enriquecer cada vez mais sobre o que ele nos fala. Essa está em 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas como há entre vós. Haverá também falsos doutores que introduzirão abertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo perdições. Ou seja, Pedro, Novo Testamento, está dizendo, ó, e haverá entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Ou seja, Pedro está dizendo que no passado, 2000 anos atrás, e haveria entre nós falsos doutores e falsos profetas. Como no passado, como eu terminei de falar lá em Deuteronômio, que o Senhor estava falando que existiam maus profetas, né? Falsos profetas. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ou seja, a palavra de Deus nunca muda. A palavra de Deus é a mesma. Ele acrescenta ou ele diminui. No passado ele disse que ai do profeta que falar tudo aquilo que ele não mandar. Como eu vou saber que é verdade? Espera, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá más frutos. Se o profeta do passado, Deus disse, ó, espera, se o que ele falar for aquilo que eu mandei ele falar, se chover, se fizer sol, se nevar, se cair trovão, independente da situação que você esteja passando, vai acontecer, porque quem está falando é Deus, não é o homem. Não acontecendo, você pode ter certeza que aquela árvore, filho, não é proveniente do Senhor, né? É uma árvore que não dá bons frutos, é uma árvore que você não deve se alimentar nem esperar frutos dela. Infelizmente, né? Tem muita gente que tem, como é que eu vou dizer aqui, pregador preferido, pastor preferido, o profeta preferido, o apóstolo preferido, ou seja, o homem de Deus preferido. Se essa pessoa prega para você, fala coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, nem com a vontade de Jesus, abra os olhos. Abra os olhos que você pode estar no meio de uma leva de gente grande, que
está caminhando de encontro à perdição inocente, né? E o Senhor diz que julgará o culpado e o inocente de uma mesma maneira, se ambos cometerem o mesmo pecado, né? Em Jeremias 23, né, versículo 1 e 2 do Velho Testamento, diz assim, ó: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ou seja, antes de Jesus, quem fala isso é Deus. Deus está dizendo que ai dos pastores, né, que destroem e dispersam as ovelhas. Ou seja, falso pastor e falso profeta. É aquele que veio para iludir o máximo de pessoas que ele puder. É aquele que veio interessado não em fazer crescer o reino do Senhor, mas interessado em se prover de bens, se prover financeiramente, crescer como homem. Ah, aquele homem é de Deus. Mas por que é de Deus? É porque tudo que ele coloca a mão prospera. Nem sempre. Aquele homem é de Deus, por quê? Porque tudo que ele faz dá certo. Nem sempre. O Senhor está dizendo: olhe os frutos. Não se deixe levar por uma bonita pregação, por um perdão. Não se deixe levar por algo que você está vendo que não provém de Deus, né? 44 anos eu tenho. Eu vi que antigamente tinha muitas pessoas que necessitavam de ajuda financeiramente, pessoas que moravam em rua, eram propriamente os mendigos, né? Hoje em dia, lastimavelmente, né? E glória a Deus por isso. Por quê? Porque é a prova que o Senhor é o maior profeta que houve e que haverá. Que ele falou, vai acontecer isso, 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 isso. E glória a Deus, está acontecendo. Embora que nos cause uma tristeza, né? Porque é triste você ver crente falando mal de crente, cristão falando mal de cristão, né? E hoje em dia é um meio que muitos usam para ganhar dinheiro e acham que está correto, né? A gente se sente triste, né? Muitas vezes por um pastor ter uma vida todinha na presença do Senhor. Algumas vezes erra, cai. Não é um fruto, é um erro, porque o ser humano está passivo de erro, né? Se arrepende, mas é condenado como se fosse o pior dos homens. Sendo que muitos, né, vivem a vida dissoluta, falando, fazendo, praticando, e são admirados como deuses, né? A gente se entristece por essas pessoas que acompanham eles, né, mas se engrandece no Senhor mais uma vez. Por quê? Porque ele disse que vai acontecer, né? No futuro vai acontecer, vão usar de vocês, vão fazer da fé de vocês comércio. Eles vão vender a fé, vão comprar a fé de vocês, né? Vão fazer dela um rico comércio. E de fato há hoje em dia, né? Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as fugentastes, e não visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor está dizendo, ó, com a mesma medida que medires, sereis medidos. Com o mesmo mal que praticaste contra minhas ovelhas, será praticado contra vós. E muitas vezes, e muitas vezes, eles não se arrependem, né? Eles não se colocam de joelho, né? Eles não assumem, não dizem que estão errados, não pedem perdão, né? E se a gente for ver essa parte do perdão com Deus, né, muitos homens de Deus erraram. Eu não vou condenar quem matou, quem roubou, quem traiu, quem pecou, não. Eu não sou juiz. Se o próprio Deus, ele dá a oportunidade de você chegar até ele por intermédio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e voltar a ser quem você era. Se a própria palavra dele está cheia de exemplos, né? Assim como tem exemplos de pessoas que erraram, pecaram e acharam que o poder deles era maior do que o poder de Deus. Morreram, né? Eu também não posso julgar que eles morreram fora da presença de Cristo, porque o coração do homem é insondável, né? Você pode estar morrendo e estar pedindo perdão a Deus, e verdadeiramente de coração você está se arrependendo e Jesus naquele momento lhe salvar, né? Mas a história, mas o legado que você deixou é bem diferente daquele que adora, que ama, que segue no caminho, que erra no Senhor, que erra e o Senhor o perdoa desse erro, né? E ele se mostra arrependido e o Senhor lhe perdoa e ele prossegue na sua caminhada cristã. Vários exemplos nós temos com Deus, com Jesus. Nós temos Noé que errou, nós temos o próprio Moisés que errou, nós temos Abraão que errou, e todos eles erraram, se arrependeram, pediram perdão e continuaram sua caminhada com Deus. Grandes homens do Senhor. Nós temos
Davi, que errou, né? E tantos outros que a gente for falar, a gente passa a noite todinha pregando sobre o amor de Deus no coração, né? Por quê? Porque ele perdoa aquele que se vê que está errado. Não, eu pequei, eu errei, só quem pode me perdoar é Deus, porque eu pequei contra Deus. E tem muitos que não, que se fortalecem, que isso eu tô na graça. Eu tô na graça, eu posso fazer isso, e Deus não vai me castigar. Isso é ilusório. É ilusório porque Deus não mudou e Deus não mudará, né? Deus sempre foi o que ele foi, nosso Deus, né? E deixa a palavra dele bem clara, né? E tem aqui, ó, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Ou seja, esses foram aqueles que ouviram. Eu não sou um profeta, eu sou um profeta de Deus. Eu sou um profeta de Jesus. Nós temos o exemplo de Paulo, vários, todos, né? Não é aquele falso profeta que quando vê que o negócio ia ficar feio, corria, se escondia, falava coisas que não era verdade, né? Só para se engrandecer, só para aparecer diante dos homens, né? Mas Deus é bom demais na sua imensa sabedoria, no seu imenso amor, né? E ele dá um recado. Ele dá um recado mais uma vez lá em Apocalipse, dizendo assim, ó: e o diabo que os enganava foi lançado no fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite será atormentado para todo sempre. Ou seja, Apocalipse é a revelação dada a João por Jesus. É uma coisa que vai acontecer. E Deus está falando, e Jesus está falando, ó. Está guardado lá no fogo do inferno, né? No fogo, no lago de fogo de enxofre, falso profeta. Ou seja, é o destino de quem escolhe fazer não a vontade de Deus, de fazer a sua própria vontade. Aquelas pessoas que preferem ter a igreja cheia de pessoas e salvação para Deus e almas para Cristo nenhuma, né? Vale mais, é mais bonito ter uma pregação de prosperidade, né? Que é muito comum hoje em dia, infelizmente é muito comum hoje em dia, né? Do que ter pessoas que realmente busquem a Deus e obedeçam a Deus, né? Segundo a vontade de Deus, né? Eles preferem dar mais atenção à carne, a este mundo, porque tudo que a gente consegue aqui é daqui, né? Tudo que a gente consegue aqui é daqui, do que dar o real valor que Cristo nos pede, né? Que é o espiritual, né? Que procurar tesouros no céu, né? Fazer suas boas obras, né? Independente de qual seja, fazer sua boa obra, né? Para ter seu tesouro no céu. E aqui na terra você faz sua casa lá bonitona, seu tesouro. Você faz num terreno que não tem segurança e, como a palavra nos mostra, já nos disse, ela é elevada, né? Enfim, eu espero que até onde essa mensagem chegar, né, possa fazer com que você escute, possa fazer com que o Senhor toque no seu coração, no seu entendimento e faça você abrir os olhos, né? E faça você abrir os olhos, ou não, né? Que seja feita a tua vontade, Pai. Eu faço a minha função, que é pregar a tua santa palavra, assim como me pediste, e que seja feita sempre a tua vontade e nunca a minha, né? Que saia de mim tudo que é meu, que só permaneça em mim aquilo que é enviado de ti, Santo Deus. Em nome de Jesus. Eu agradeço mesmo de coração e glória a Deus, glória a Deus. Se você sentir de Deus de ajudar esta obra, semear aqui no programa Frutificando em Sua Vida, amém. Glória a Deus, para que a gente venha ter mais estratégia, porque aqui o que importa é ganhar vidas para o Senhor, é a gente orar, é a gente ministrar palavra de salvação, libertação nos 4 cantos do mundo. Não é nada pessoal, é para a honra e glória do Senhor, porque aqui Jesus Cristo é o Senhor. A seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Por isso,
eu te peço, nos ajude com a oferta que chegar no teu coração, que com certeza vai servir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero orar nesse momento por você que se encontra depressivo, que se encontra com coronavírus, triste, rejeitado e etc. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar neste momento. Vamos unir a nossa fé, porque quando tem dois ligados aqui na terra, está ligado no céu. Aleluia. Oremos. Soberano Deus, todo-poderoso e eterno Pai, Deus eterno, Deus santo, Deus amado, Deus querido, primeiramente eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelos meus defeitos. Papai Santo, neste momento eu apresento, Senhor, aleluia, esse telespectador, Senhor, que está passando por um momento de enfermidade, por momentos, Senhor, de aflição. Ó, Papai querido, chega nesta vida, cura, liberta, salva, restaura, aleluia, aracachai, richarabalacachai. Ó, Papai querido, aleluia, porque para o Senhor nada é impossível. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Ó Deus, cura câncer, depressão, rejeição. Ó Deus, exalta quem foi humilhado. Ó Papai Santo, poderoso, coloca por terra, Senhor, todo mal. Ó Deus eterno, maravilhoso, em nome de Yeshua HaMashiach, aleluia. Com certeza vai ter pessoas que vai dar seu testemunho, aleluia, vai mostrar para o mundo o que o Senhor fez, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Salmo 34, verso 18 e verso 19. Aleluia. Com certeza, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Recebe neste momento a tua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer a você, telespectador, aleluia, por orar por nós, por nos ajudar, aleluia. Na próxima semana, mais um programa Frutificando em Sua Vida, TV Frutificai, YouTube, Instagram e Facebook. Um beijo no teu coração, fica no Shalom do Senhor. Aleluia!